O time do Flamengo chegou em Santa Catarina para o jogo contra o time do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Com a saída do atacante Gabigol já definida do Flamengo, a diretoria rubro-negra está em busca de um substituto para o jogador e alguns nomes já começam a serem falados no clube. O Washington é um jogador que agrada essa atual gestão, é um jogador que está mapeado e que, se essa gestão vencer a eleição do dia 9, eles provavelmente tentarão a contratação desse jogador, nem que seja por empréstimo. E o Flamengo do técnico Felipe Luiz vai com tudo pra cima do Criciúma, mesmo com alguns desfalques do time que não foram sequer relacionados para esse jogo. Além do Flamengo, o time do Fluminense também estará muito interessado nesta partida. Entre Criciúma e Flamengo. E os muros do Ninho do Urubu, apesar das declarações de Felipe Luiz, que não vai esmorecer, que não vai tirar pé, que vai jogar com seriedade o campeonato até o final, o muro do Ninho do Urubu amanheceu com uma pichação. Olha aí, entrega pro Criciúma. Por quê? Porque se o Flamengo entrega o jogo pro Criciúma, aumenta a chance do Fluminense ser rebaixadozinho. E aí tem alguns pontos pra gente falar, né? Assim, a gente já viu as declarações do Felipe e você jogou bola. Eu vou muito por essa linha, assim. Eu prefiro acreditar que nenhum profissional vai entrar em campo pensando em entregar o jogo pra prejudicar um outro profissional, porque o torcedor tá no direito dele. Mas dentro do mundo da bola, não acho que deveria existir esse tipo de coisa, embora a gente já tenha visto acontecer. E aí tem vários motivos, né, Tetra? O que você achou dessa pichação? Galera, agora vamos acompanhar as principais notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo, que fará o jogo da 37ª rodada do Brasileirão contra o time do Criciúma. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Vene Casagrande, pro canal da ESPN Brasil e também pro canal da Flá TV. Vem comigo e vamos acompanhar. Roda aí, produção! Vale citar que o Felipe Luiz segue invicto em partidas do Mengão como visitante. E o aproveitamento impressiona, 71,4%, com 4 vitórias e 3 empates, somando os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Sobre lembranças, você se recorda do último duelo entre Flamengo e Criciúma no estádio Heriberto Rilse? Ocorreu há mais de 10 anos, mas precisamente em agosto de 2014, pelo Campeonato Brasileiro. E o Mengão venceu por 2-0, com gols de Lucas Mugni e Eduardo da Silva.
ótima notícia, Luiz Araújo está de volta à lista de relacionados e 100% recuperado. Mas há baixas também. O Flamengo informou que Rossi, Léo Pereira e Alexandro não foram relacionados para a viagem por conta de dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente. Desejamos uma boa recuperação ao trio. Jaguaruna aqui, mais uma horinha de estrada aqui agora, a torcida do Flamengo recepcionou e muito bem o Flamengo no aeroporto, agora mais uma horinha de estrada, partiu Criciúma. Bora, calma aí. Agora sim, bora. Gabigol foi preservado porque está pendurado e para não ter o risco de levar um terceiro amarelo e ficar fora da sua despedida, que será contra o Vitória no Maracanã, Gabigol não foi relacionado. Por outro lado, tem o retorno do Luiz Araújo, que voltou na final da Copa do Brasil, depois ficou ausente de todos os jogos após esse duelo e agora ele está de volta nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.
Mas, obviamente, gente, repito, o Flamengo não vai entregar pensando em prejudicar. Até porque, se a gente for pensar no ponto de vista institucional, a queda do Fluminense para a Série B não seria boa para o Flamengo, por conta da parceria no Maracanã. Não é bom isso. Mas, independentemente disso, de parceria ou não, eu duvido que o Felipe Luiz, treinador, eu conheço o Felipe Luiz, enfim, duvido que ele aceite algo desse tipo, tá? Galera, vamos mudar de assunto, vamos falar de mercado da bola, porque no embarque para o jogo contra o Criciúma, Bruno Spindel, o atual diretor executivo do Flamengo, ele conversou com a imprensa que estava ali e ele confirmou que o clube já procura sim um substituto para Gabigol. Vou botar o vídeo aí, dando os créditos, o vídeo lá dos parceiros, dos amigos do Coluna do Fla. Dá uma olhadinha aí o que o Bruno Spindel disse. Na nossa cabeça, sem saída, o grupo já estaria pronto para 25, né? Então, o Gabi está em final de contrato e a gente, enfim, o que precisar repor, o planejamento está feito, tem nomes aí que o departamento de scout monitora e acompanha, e depois que acabar o campeonato, enfim, com um novo presidente aí do Flamengo também, enfim, o planejamento vai estar à disposição e com certeza o Flamengo vai ter de novo um elenco muito forte aí para brigar por todas as competições no ano especial como o ano que vem, que tem o Mundial de Clubes da FIFA. Pois é, tá aí, Bruno Spindel, portanto, confirmando a procura por esse atacante para substituir o Gabigol. Eu sei de um nome, tá? Uma pessoa me confirmou que, de fato, o David Washington, que já esteve especulado no Flamengo em outros momentos, na última janela de transferência, o David Washington é um jogador que agrada essa atual gestão, é um jogador que está mapeado e que, se essa gestão vencer a eleição do dia 9, eles provavelmente tentarão a contratação desse jogador, nem que seja por empréstimo. Mas o David Washington, eu garanto para vocês que é um nome que agrada e muito. Porém, segundo matéria do Rodrigo Matos, lá do UOL, o Flamengo, que já busca um substituto para Gabigol, prevê gasto de 127 milhões de reais com reforços em 2025. Porém, para ter esse orçamento com reforço, o rubro-negro prevê 190 milhões de reais em venda de jogadores do elenco. Então, para vocês entenderem, o Flamengo precisa vender para poder contratar. É basicamente isso, falando no português para vocês entenderem, obviamente. Então, o Flamengo está buscando sim esse jogador para substituir o Gabigol, só que eu acho que tem outras posições que o Flamengo também precisa buscar. Zagueiro, por exemplo. Se Davi Luiz vai ficar ou não, eu acho que tem que buscar um zagueiro, tem que buscar um lateral direito. Eu não confio no Varela, o Wesley está indo muito bem. Lateral esquerdo eu discordo que tem que buscar, a não ser que, se vender o Ayrton Lucas, beleza, aí você contrata outro. Mas, pensando que o Vinha só volta no meio do ano que vem, é para você ficar com o Alexandre e o Ayrton Lucas, e eu acho que são dois jogadores com características diferentes, dá a possibilidade do técnico Felipe Luiz mudar até mesmo o esquema de jogo. Volante, por exemplo, tem que contratar, até porque o Pulgar dificilmente vai renovar o seu contrato, vive o seu último ano de contrato aí em 2025. O Alan, e aí, vai fazer o que com o Alan? O próprio Bruno Spindel foi questionado sobre o Alan, mas ele não quis dar mais detalhes, não disse nem que sim, nem que não sobre a proposta lá do Pumas do México para ter o Alan por empréstimo. Então, acho que o Flamengo precisa pensar em muita coisa para esse elenco de 2025. Óbvio, tem os retornos de Cebolinha, Pedro, isso aí valoriza demais e engrandece ainda mais o elenco. Mas, mesmo assim, o Flamengo precisa ir ao mercado. Entre Criciúma e Flamengo. E os muros do Ninho do Urubu, apesar das declarações de Felipe Luiz, que não vai esmorecer, que não vai tirar pé, que vai jogar com seriedade o campeonato até o final, o muro do Ninho do Urubu amanheceu com uma pichação. Olha aí. Entrega para o Criciúma. Por quê? Porque se o Flamengo entrega o jogo para o Criciúma, aumenta a chance do Fluminense ser rebaixadozinho. E aí tem alguns pontos para a gente falar, né? Assim, a gente já viu as declarações do Felipe e você jogou bola. Eu vou muito por essa linha, assim. Eu prefiro acreditar que nenhum profissional vai entrar em campo pensando em entregar o jogo para prejudicar um outro profissional, porque o torcedor está no direito dele.
Mas dentro do mundo da bola, não acho que deveria existir esse tipo de coisa. Embora a gente já tenha visto acontecer. E aí tem vários motivos, né, Tetra? O que você achou dessa pichação? Torcida, paixão. Se ficar só assim, o ruim é quando picha lá, xingando os jogadores, treinador, aquela coisa, depredando o patrimônio do clube. Eu não acho legal, não precisava fazer isso, mas é a paixão, é a rivalidade. Aí essa coisa aí, quando fica nessa esfera da rivalidade, da paixão, quer que o Fluminense caia, outro. Mas assim, na mente do jogador. Então o Flamengo não jogaria como jogou contra o Inter. Porque o que o Textor falou depois lá na comemoração? Muito obrigado, Flamengo, eu amo o Flamengo, eu amo o Gabigol, eu amo o Wesley. Ele amava todo mundo do Flamengo, o Textor. Porque o Flamengo ganhou do Inter, tirou um concorrente, a conquista do título com o Botafogo. E você viu o Flamengo tirar o pé? O que o Flamengo jogou no primeiro tempo? Foi o incomparável. Muito obrigado. O incomparável, né, Pascoal? Primeiro tempo foi incomparável. Segundo tempo, nem tanto. Incomparável no primeiro tempo. Foi mesmo. Não foi. Mas assim, não tirou o pé, Pascoal. Não. Foi pra cima, jogou, ganhou, fez a sua parte. Acho que assim, vai acontecer e vocês falaram, Alexandre acho que tá fora. Léo Pereira tá fora. Tem 5 jogadores importantes Gabigol fora. Ó. A lista é essa, O Gabigol já não tava jogando. Tem Gerson e Dela Cruz suspensos, Rossi, Léo Pereira e Alexandro com problemas musculares e o Gabriel, como estava pendurado, foi poupado, não foi relacionado para essa partida porque a expectativa é que haja a despedida dele no Maracanã contra o Vitória. Então, são 6 jogadores. 6 jogadores. 5 no Gabigol por uma questão... Importante. A expectativa de escalação. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, Michael, Bruno Henrique e Plata. Não tem entrega aqui. Se é incomparável, Esse é um time que tem essa expectativa, né? Que essa expectativa. Não dá nem pra gente ler quem fica de fora, tem que ler quem tá dentro. Quando você lê quem tá dentro, você vê a força que tem. Por isso que é incomparável. Não é incomparável, é um time incomparável. A gente fica... Olha lá, agora o Pascoal cresce. Vai lá, Pascoal. Isso é um incomparável. Vai, Pascoal, vai. Repete a escalação do Flamengo, minha senhora. Expectativa de escalação. Isso. Provável escalação do Flamengo Time cheio de problemas, hein? Cheio de 6 não problemas. jogam. Não tem. Gerson e Dela Cruz, Gabigol, Alexandro, Léo Pereira e Rossi. E o Arrascaeta? Deve ter. O Arrascaeta tá lesionado, né? Já tá mais fora mesmo. Então, já tem mais um. que Então não são tá. 7. O provável escalação tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. A zaga de seleção brasileira, o lateral esquerdo jogou na seleção brasileira. Aí, Eric Só Pulgar, três de seleção Everton brasileira. Araújo O direito tá são merecendo os ser volantes. convocado. Perfeito, sim, também tá merecendo. Pulgar, esse moleque, esse Everton... Foi o Eric Pulgar que o técnico e falou que Everton podia Araújo. jogar no Barcelona? Foi isso que o Felipe Luiz ensinou esses dias? Foi? Tem futebol, Teve tem isso? futebol para jogar no Barcelona. Falou assim, en passant, né? Quer os quartos da frente? Vamos lá. Alcaraz, Michael, Bruno Henrique e Plata. Alcaraz custou barato? Depende pra quem. É. A segunda maior contratação do futebol brasileiro. Claro que De La Cruz, cabe aí o De La Cruz, cabe o Gerson Claro que sim. disputando o título de Gerson melhor é titular jogador absoluto. do ano no Brasil e tal. É óbvio que faz falta tal, mas tem muita gente com força. A reposição é muito Eu imagino o técnico que é bom. Tô imaginando o time do Criciúma. Eu tô falando o técnico, exatamente. Ih, rapaz, que beleza. Os caras vêm desfalcados. Aí quando eles Isso. olham essa escalação, eles falam, caramba. Ia falar exatamente isso, que o técnico é bom, tá lá há muito tempo, né? O Criciúma, que no meio do campeonato andava no meio da tabela, imaginava que nem ia correr risco, e agora pegou na sequência aí Corinthians, Flamengo e tal. Exatamente isso, o cara olhando e falar, poxa, não tem o De La Cruz, que legal, não vai ter também Gerson. o Gerson. Não tem o debochado. Começa a não vai jogar, olhar. debochado tá Não, machucado. picharam o muro. A primeira coisa que os caras olharam, picharam o muro. Será que o Flamengo vai nessa? Aí começa a ver esse time. É pesado. É pesado pro Criciúma. O Criciúma demorou 10 anos para subir. Queria permanecer, fez uma estrutura boa. Mas é a sequência final, né? Foi abrindo o bico aí, caindo agora. Eu não acredito que o Flamengo atenda ao pedido da torcida. Não existe. Não acredito. E Conhecendo... outra coisa, gente, o Criciúma, o último jogo dele é contra o Bragantino em Bragança. É. Não é esse jogo aí que vai garantir também ele não, hein?
Que dependendo da combinação de resultados, pode estar tudo definido na última rodada, né? Mas aí também, se não tiver... O Fluminense tem que perder pro Cuiabá em casa, né? Então, que eu não acredito que vai acontecer, né? Não, o Bragantino poderia estar rebaixado quando o Criciúma for jogar lá. Entendeu? Sim. Se perder do Atlético Paranaense e tal, mas isso não vai aliviar muito a vida do Criciúma, sei lá. Ele já fez jogos muito bons, o Criciúma e tal. Inclusive em casa, né? Jogos muito interessantes. Mas agora não é esse jogo aí mesmo, pô. Esse jogo é osso pro Criciúma. Se o Criciúma estava na dependência desse jogo aí, é um jogo muito complicado. Mesmo com esses 6 desfalques e sem falar do debochado, do Arrascaeta, que já está lesionado por um tempo maior. E entra aquela história de que não faz a lição de casa que nós estamos falando hoje do Corinthians. Que, vou agora deixar para o Grêmio. O Criciúma estava ganhando de 2-0 do Corinthians em casa. Isso. Terminou o primeiro tempo 2-0. 2-0 e o Corinthians não sendo apresentado a bola. Aí não pode tomar de 4 gols no segundo tempo. Aí agora vou me salvar contra o Flamengo. É muito difícil. É complicado. Não faz a lição de casa. Teve... Olha, Corinthians, Criciúma, o Corinthians estava embalado, podia ter ido lá ganhar. Mas de repente estava 2-0 pro Criciúma e acabou o primeiro tempo 2-0, cara. Aí era a hora... Você pode dizer que o torcedor do Fluminense vai torcer para o Flamengo. Né? O torcedor do Fluminense vai torcer para que o Criciúma não ganhe o jogo. Então, é a mesma coisa. O torcedor do Corinthians amanhã, no jogo contra o Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro, vai torcer para o Cruzeiro perder para o seu adversário. O Corinthians não nem fala o nome. Perder para o seu adversário. Por acaso, somos adversários do momento. São 2 casos específicos. A verdade é que é muita emoção, hein, gente? Tem muita coisa para rolar. Aqui, ó, quem tá ali, ó. Gabigol. Rodou, voltou e ele apareceu aqui de volta. O Gabriel, a gente lembra, né, o que aconteceu. O Gabriel acaba afastado depois do título da Copa do Brasil e aí é reintegrado ao elenco. Agora fica fora dessa partida, não é relacionado porque está pendurado. E para não correr o risco dele tomar mais um cartão amarelo e ficar fora do último jogo do campeonato, que também provavelmente vai ser o último jogo dele com a camisa do Flamengo, pelo menos nessa passagem, o Flamengo decide não relacionar. A expectativazinho é de uma festa no Maracanã, tem copos em homenagem a ele, tem camisas, a gente sabe, o marketing do Gabriel é muito bem feito também nesse sentido, e é o jogo de despedida para que essa aqui não tenha sido a última imagem, que é quando ele vai ao Maracanã, quando está afastado do grupo, né? Vão ter bandeirões, bandeirões já tem, né? A gente está vendo ali, vão se repetir, não sei se vai ter mais alguma novidadezinho, mas assim, acho que tem 2 pontos. Para mim é uma decisão acertada, porque a gente está falando de um ídolo, está acabando a passagem dele pelo Flamengo, mas a gente está falando de um cara que ajudou o Flamengo a conquistar 2 Libertadores nos tempos recentes, e sair sem uma despedida seria muito feio. Acho que a torcida, inclusive, ficaria chateada, até mesmo quem não o quer mais continuando no Flamengo. Então, para mim, a decisão é acertada, mas eu quero ouvir vocês. Não, eu também acho, assim, não pode se apagar o que o Gabriel construiu com o Flamengo. O Flamengo proporcionou para ele, e ele fez por merecer dentro de campo. São 13 taças. Inclusive, estão dizendo que vão levar as 13 taças, né? Acho que é deixar um pouco a vaidade de lado. Aquilo que eu falei desde o início dessa confusão. Quem estava perdendo com isso era o torcedor, né, e o clube. Porque era uma guerra de vaidades de ambos os lados. Diretoria com o staff do Gabigol. Decidiu, não vai ficar mais. Ele também deu a declaração que não ficaria mais. Acho que assim, baixa agora um pouco a bola... e sai pela porta da frente. Quem sabe, no futuro pode até voltar, não sei. Mas assim, se no momento não há esse acordo, a melhor coisa é ter uma despedida. O Gabigol, para a maioria das pessoas, para muitos, é o 2º maior ídolo da história do Flamengo. Para muitas pessoas. Então, assim, o que ele conquistou, o que ele fez, os gols fundamentais, as polêmicas, tudo isso está no pacote Gabigol. Ele é ótimo jogador dentro de campo e também tem muitos problemas fora do campo, né? As confusões que aconteceram. É um cara diferente, é um atacante polêmico, o futebol vive também disso. E eu acho muito lindo ambos os lados baixarem um pouco a bola e pensar no torcedor, que vai lotar o Maracanã. Vai lotar. Fazer uma despedida digna, porque muitos... poderiam estar assim, não queria mais, outros até falavam um pouquinho de uma renovação, eu vi menos pessoas assim, mas a maioria, a grande parte, era o quê? Muito obrigado, Gabigol.
muito obrigado, você está marcado na história, você é ídolo eterno do Flamengo. Que Deus o abençoe, vai com Deus. Então, se está com esse pensamento, faz uma festa bonita, sim, homenageia, né, dá uma volta olímpica lá depois, dependendo do que aconteceu no jogo, mas saudando a torcida, se despedindo, fazer uma coletiva, falar do que ele viveu, eu acho que seria muito bonito, muito legal. A diretoria também, se tem alguma coisa com ele, vai lá no campo, dá placa, homenageia, fazer uma coisa bonita para um grande ídolo se despedir, como os outros aí saíram há pouco tempo desse time vitorioso demais de 2019. Tá aí o Gerson e o Arrascaeta, né? E o Felipe Luiz está como treinador. Mas a maioria saíram e saíram muito bem, a maioria deles. Acho que o Gabigol merece isso, o Flamengo merece isso. E o principal, a nação rubro-negra, muito obrigado pela audiência. Consulados e embaixadas me mandando muitas mensagens aqui. Galera lá do consulado Flamacau, o Kiko, que é o presidente, toda a galera. Tá com a gente, né? O malvadão do Ibope, né, Dani? Exatamente. Quero ver vocês também. Será que essa turma aí torcedor... concorda com o Pascoal? Acho que só Conzinho, hein? Com o Pascoal? Acho que não, né? Essa turma das embaixadas, essa turma Acho tá que Conzinho, depende, porque o pessoal me encontra na rua. O pessoal, eu vou comentar uma confidência aqui. Não. O pessoal me encontra na rua e o pessoal fala assim, ó, ainda bem que tem o Pascoal para defender o Flamengo lá naquele programa. Entendi. Isso me deixa muito feliz, né? Isso corresponde Pascoal, todos aqui estão mandando abraço para você. Obrigado. Muito obrigado. Manda um abração pro Pascoal e tal. Pô, eu agradeço muito. Flamengo. Agradeço muito. Aí eu falo, calma, respira, né? Calma. Isso me deixa muito radiante de também. felicidade, porque é uma construção, né? Isso não é assim da noite por dia, é uma construção. O Gabriel ser homenageado... Fica nem vermelho, lá. Fica nem vermelho. Esse é um artista. O artista continua o mesmozinho. Puxa vida, hein? O Gabriel ser homenageado pela diretoria do Flamengo e pela torcida do Flamengo é mais do que justo, gente. O Gabriel fez gols todas as participações em finais de Libertadores, ele fez gol. Ele fez gol, ele foi decisivo nas Libertadores conquistadas nesse curto espaço de tempo pelo Flamengo. Né? Do Jorge Jesus, né? Que é a conquista. É uma era, né? Eu acho que quando o tempo passar, Pascoal, que se olhar para essa era, duas Libertadores com o Gabriel, não sei como é que vai ser o futuro próximo, mas é uma era. Do mesmo jeito que a gente fala da era de 81, vai ter a era de 2019. Porque a gente fala que o título contra o River Plate era o time do Jorge Jesus. A gente já contra o Atlético Paranaense já fala que é o time do Gabigol. A gente não fala que era o Dorival Júnior, o treinador. É verdade. Né? A gente fala, o time do Gabigol contra o Atlético Paranaense foi campeão. Porque ele fez gol também na decisão. Porque ele fez gol até quando o Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras, quem fez o gol do Flamengo foi o Gabigol. Então foi acertado, né? Não levaram para o jogo contra o Muito acertada a decisão. Eu concordo com a direção do Flamengo. Acho a ideia de quem teve muito positiva. Porque a gente não sabe, o Gabriel tomar cartão amarelo é uma coisa absolutamente normal. Dentro do jogo, o Gabriel pode tomar cartão amarelo a qualquer momento. Né? Por falar muito com o árbitro, por gesticular muito, todo aquele movimento dele dentro de campo. Agora, uma partida como essa, contra o Vitória, o Flamengo em campo, a possibilidade, e aí tendo um desenho muito claro de que o Gabigol estará presente, isso traz o torcedor para o Maracanã. Imagina quantas pessoas cabem no Maracanã hoje? 70 mil? 70 mil. 70 mil pessoas no Maracanã para prestar essa homenagem para o Gabriel. Se levarem as 13 taças que ele conquistou, parabéns para o Gabriel, aplausos para o Gabriel. Se ele for jogar em um outro time no futebol brasileiro, aí ele vai ter que criar uma nova identidade, vai ter que criar uma nova situação e ganhar títulos por esse novo clube para ter também essas homenagens. Agora, no Flamengo, ele já conquistou. No Flamengo, ele já construiu. E o aplauso para o Gabigol por essa construção, por ele ter esse grande momento e que a torcida do Flamengo saiba entender o momento e que os dirigentes do Flamengo encontraram a medida certa de fazer essa homenagem para o segundo maior ídolo do Flamengo. Eu acho que ele não vai chegar perto do maior, do Arthur Antunes Coimbra, ele não chega perto, mas ele é o segundo. É assim, tem o Zico, o Zico... Abismo. Um abismo, e aí vem o segundo, que é o Gabriel, né? Para mim, o segundo
Era um cara que também é um imperador. Para mim, o Adriano era o segundo maior ídolo da torcida. Mas hoje... Vai ter uma festa, né? Vai ter uma festa no Maracanã para ele. Vai ter, acho que dia 14, né? Um jogo de despedida também para o imperador. E para mim... 15, é domingo? Dia 15 de dezembro. Zico, aquele espaço que fica um vácuo enorme. Aí vem o segundo, que é o Gabriel. E aí vem depois o Adriano, que para mim também é um dos grandes, os gigantes da história do Flamengo. Mas nada mais justo que ele seja reconhecido. A gente sempre defendeu isso desde o começo. Espero que ele comece, inclusive, jogando, né? Porque... imagino que sim. Né? Que vai sair no intervalo, que é o que tem feito também o Felipe. O Felipe coloca, mas também tira. Inclusive, para não perder a norma, né? O último problema foi esse. Pô, eu vou sair de novo lá naquele jogo. Ele doido para fazer gol contra o Atlético Mineiro, mas enfim... E também não precisa ficar o jogo todo, sabe? Jogar um pouco, começar jogando, faz a homenagem antes. Acho que tem que levar as 13 sim, porque quando os outros foram embora, se levava o número de taças lá que eles ganharam. Eu acho que tem foto lá do Felipe Luiz com todas, Rodrigo Caio, tinha bastante taça. Não sei, podemos contar as fotos, é só buscar a foto do Rodrigo Caio quando foi embora, a foto dos outros. Sempre vai um montão lá. Na memória. Eles põem um monte, e 13, né? É o maior número. O Zico também ganhou 13, é o maior número mesmo. Então, assim, leva todas. Acho que ele vai ser bastante aplaudido e tal. E quem sabe dar uma declaração diferente no final do jogo. Quem falou que eu tô indo? Não. Lá vem ele. Não Calma sei. que a eleição é só 9 de dezembro. Ô, gente, quem falou que eu tô saindo? Não, dia 8 ele não vai poder responder isso, porque a eleição presidencial do Flamengo é dia 9, né? E aí, dependendo de quem assumir... E se ele falar assim, olha, o cara que ganhar aí, se quiser que eu fique, eu fico. Opa, aí você vai ver a bagunça de 8 para 9. Verdade. Aí ele agita o bastidor aí das eleições e tal, mas não parece ser o caminho, né? Parece que aquela declaração é que vai prevalecer, imagina-se que seja mesmo o Cruzeiro, enfim. Mas, independentemente disso, voltando à homenagem, justíssima. Ficou um pouco arranhado agora no final, essas histórias todas e tal, nem todo mundo lá vai abraçá-lo, sei lá, da diretoria. Efusivamente, né? Acho que até vai, sabia? Nesse momento, eu acho que essas coisas ficam abrandadas. Tomara que esqueçam o que passou ali, que ele tem lá as suas diferenças com alguns e alguns com ele, e que siga e seja feliz. Vai fazer gols. Cara, não sei se ele vai ter uma carreira de ganhar 13 títulos ainda. Tem que pegar um time muito bom e muito tempo jogando, né? Porque aí foi num período, sei lá, em 5 anos, ele chegou lá em 19, né? Então, é muito título, né? Porque pegou uma fase muito boa do Flamengo. Você ir para um time em 5 anos ganhar 13, é muito difícil. Então, isso vai ficar para a história do Flamengo e vai ficar para a história dele. Ele vai ganhar outros títulos, evidentemente, vá para onde for, vai ganhar. Mas não imagino que dê tempo de ser essa tamanho, quantidade né? e desse tamanho. Não vou saber de cabeça, mas acho que 2 Copas do Brasil, tem Recopa, tem Supercopa. Não dá para contemplar. Claro que se for o torcedor do Cruzeiro que está nos ouvindo ali, fala, não, aqui ele vai ganhar sim, tarará, para onde ele for o cara vai achar, né? Lógico. Santos, mas é muito título, é muito título. Sei que o Zinho tem um cuidado em relação a isso, mas a minha expectativa é que o Gabriel, onde chegar, ainda jogue muita bola, porque ele precisa do incentivo, ele precisa do brilho, que ele acabou perdendo com todas essas situações do Flamengo. Ele é jovem, ele indo para um lugar estruturado, em que ele tenha um parceiro ali, né? Um atacante para trocar de lugar, um armador para deixar ele na cara do gol. Imagino que ele ainda vá construir muita história, mas estou com o presidente. 13 taças e dessa magnitude, dessa importância, a gente está falando de 2 Libertadores, é muito difícil, é muito complicado. Meus amigos, rapaz, será que o Gabigol vai conseguir, né, jogar o que ele jogou no Flamengo? Veremos, né, lá no Cruzeiro ou até mesmo, né, no futebol árabe. Fala que, né, o futebol árabe também está de olho nele. Galera, tá aí na tela para vocês, né, o provável time do Flamengo já no campinho para esse jogo contra o time do Criciúma, né? Teremos o goleiro Matheus Cunha, né? O Rossi não foi para viagem. O Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Tá aí a dupla de zagueiro, o Wesley, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, ganhando mais uma oportunidade aí com o técnico Felipe Luiz e de titular. E no lado direito, Gonzalo Plata, Michael no lado esquerdo, marcou 2 gols, né, no último jogo, e Bruno Henrique ali no ataque, tá? Então, Matheus Cunha, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Wesley, Ayrton Lucas, Everton Araújo,
Eric Pulgar, Alcaraz, Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique, tá? Quem está fora da partida? O Pedro, Everton, Cebolinha, Vinha, Arrascaeta, todos por motivo de lesão. Dela Cruz e Gerson suspenso. Rossi, dores no ombro. Léo Pereira, também ali, ó, músculo do adutor da coxa direita. E Alexandro, a panturrilha. Pendurados para a partida, Alan, Davi Luiz, Eric Pulgar, Gabigol, Léo Ortiz e Varela. Aqui está o time também, né, do Criciúma. Gustavo, Tobias Figueiredo, Alisson Maia, Dudu, Traucon, lembra dele? O Traucon, ex-Flamengo. Barreto, Ronald Lopes, Marcelo Hermes, Mateuzinho, Bolais e o Felipe Viseu também, ex-Flamengo. Então, 2 jogadores aí, né, ex-Flamengo. Espero que hoje não tenha negócio de lei do ex, tá? A verdade é essa. O jogo tá marcado para as 8 horas, tá? 20 horas, horário de Brasília, e com transmissão, tá? Do Premier, até vai passar ali, né, no Premier para todo o Brasil, ou seja, canal fechado, tá? Não vai passar aí em canal aberto. A arbitragem do jogo, o Wilton Pereira Sampaio e o VAR, Wagner Reuel, tá? Do Espírito Santo. Beleza, meus amigos? Então é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa partida entre Flamengo e Criciúma. Qual é o seu palpite? Coloca aqui embaixo nos comentários o seu palpite para esse jogo. Eu acredito que o Flamengo, tá, vença o jogo de hoje, mesmo com todos os desfalques que nós vimos aí, tá? Então meu palpite para o jogo de hoje é 2-0 para o Flamengo, tá? Acho que o Flamengo consegue aí essa boa vitória. E você, o que você acha? Coloca aí, quero ver se você é bom de palpite. Vou deixar os créditos aqui pro canal da ESPN Brasil, pro canal do Vene Casagrande e também pro canal da Flá TV. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar a notificação no sininho e deixar o like, por gentileza. Não saia sem deixar o like. Tamo junto? Daqui a pouco eu trago mais novidades para vocês aqui do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais amado e mais querido do Brasil, porque isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!